Salve, queridos! A Bíblia ela é composta por 66 livros, 1.189 capítulos e 31.173 versículos. É, de fato, muita coisa. Mas não é impossível de ler. É uma leitura interessante, rica, seja na forma histórica e também teológica. Se você puder, vá lendo devagar, sem pressa, escolha, né, algumas partes que você gostaria de entender com um pouco mais de profundidade. Pega uma Bíblia mais fácil, como é a Mensagem, né, a Bíblia, a Mensagem, que eu sempre recomendo aqui, e você, com certeza, se surpreenderá com todo o conhecimento existente, né? Mas como o objetivo desse canal é levar a mensagem bíblica para todos, eu resolvi facilitar ainda mais. Por isso que esse vídeo traz a história bíblica em 5 atos. Quem sabe você não se anima e queira entender um pouco mais em detalhes alguma parte desse livro tão interessante. Bom, o coração e a alma da Bíblia são a sua história, né? Ela é a saga real de um povo em particular, o relato de como Deus os chamou e os designou para trazer bênçãos a todos os povos. A história e também também, né, a palavra que melhor descreve a vida humana. Seguir ou não as regras, pesquisar certos fatos, esforçar-se para saber, para viver, né, sabiamente. Nenhuma dessas atitudes constitui o caminho principal que dá sentido à nossa vida. São as histórias que, ganhando contexto, proporcionam esse significado. Dessa forma, então, as diferentes partes da Bíblia se unem com uma narrativa única. Apesar de ser 66 livros, ao ler, né, você vai, depois de um tempo, você vai entendendo o contexto e você mesmo mentalmente vai tecendo, né, esse tecido, né, e você vê como as coisas estão entrelaçadas. Aliás, acredito que uns 80% dos relatos bíblicos são, na verdade, relatos históricos, né, e uns 20% são teológicos. Então, é um livro que descreve a história da trajetória de um povo, né? Então, para entender a Bíblia, você deve conhecer seus personagens e entender o contexto. Isso é fundamental para que a gente não leve o nosso contexto aqui, né, de 2024, século 21, para aqueles tempos. Então, a gente tem que entender aquele contexto, né? E aí sim você seguir o enredo. O clímax e a solução final farão sentido apenas se você seguir as partes antecedentes, com uma narrativa mesmo, né? Então, aprenda a sentir a tensão e enfrentar os seus maiores conflitos. Então, por exemplo, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que é chamado Pentateuco, começa, né, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Leia na sequência e você vai ver a história do povo hebreu, né, contada desde o início de tudo, quando no relato bíblico Deus então resolve criar o mundo, e aí você vê tudo, né, o encadeamento e tudo que vai acontecendo depois. É muito legal. Então, assim, legal ler a Bíblia, é legal, né, se deixar levar para a narrativa, é como ler um romance, né, nessa versão que eu falo da Bíblia, a Mensagem, né. Então agora eu vou trazer uma versão hiper resumida e abreviada da história da Bíblia na forma de um drama em 5 atos. Então a Bíblia começa no ato 1, criação. Então o drama, né, da história humana começa com Deus já presente no palco. Ele está criando o mundo, ele faz um homem, Adão, e o põe no jardim do Éden. O homem terá de trabalhar e cuidar do jardim. A intenção de Deus é que a humanidade então mantenha um relacionamento íntimo com ele e esteja em harmonia com a criação ao redor. Então Deus, nos primeiros capítulos da Bíblia, aparece habitando o jardim, na companhia dos primeiros seres humanos, que foram Adão e Eva, como sabemos. Ao final do primeiro capítulo de Gênesis, Deus avalia a sua obra. Então ele olha para todas as coisas que havia feito
né, diz que tudo era bom, era ótimo. Isso está logo no capítulo 1 de Gênesis. O ato 1 revela então o desejo de Deus para o povo e estabelece o cenário para toda ação que se segue. No ato 2 nós temos a queda, né, protagonizada por Adão e Eva. Então uma tensão é introduzida na história quando Adão e Eva decidem seguir o próprio caminho e a própria sabedoria. Eles dão ouvidos à voz enganadora do inimigo de Deus, Satanás, e duvidam da confiabilidade de Deus, né? Como resultado dessa rebelião, o Eterno os expulsou do Jardim do Éden e mandou eles trabalharem na terra, a mesma que eles haviam sido feitos. Então Deus os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda ao lado leste, com uma espada de fogo, se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. Isso você vê no livro de Gênesis, capítulo 3. O anjo está guardando, né, o caminho que leva à árvore da vida de Deus. Então a sua criação desviou-se da intenção da criação. E a pergunta que fica é se Deus conseguirá reconquistar seu relacionamento com a humanidade e retirar a maldição da criação. Ou se o inimigo de Deus acabou de vez com os planos e subverteu a história. Então os atos 1 e 2 compreendem apenas as primeiras páginas da Bíblia, mesmo assim já apresenta o conflito que domina o restante da história. O ato 3, né, a gente pode chamar esse ato 3 de Israel. O Eterno disse a Abraão, né, deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, ele fala, deixe sua parentela, né, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. E a primeira coisa que Abraão faz é duvidar, né? Fala, como assim, Senhor? Largar tudo e ir para um lugar que eu nem conheço. Pois é isso aí. E Deus fala para ele, farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso, você será uma bênção, e eu, Deus, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Aqui no canal eu já gravei também um vídeo que conta essa história, né? Tudo começou Abraão, pai da fé. Então, se tiver curiosidade e tal, assista lá o vídeo. Então, está em Gênesis capítulo 12, né? Que ao chamar Abraão, e Deus mais tarde muda o nome dele para Abraão, porque se chamava Abrão, né? E a mulher dele, a Sarai, ele muda depois para Sara. Então chama eles, promete fazer dele, de Abraão, uma grande nação. E ao fazer isso, Deus, na verdade, está restringindo o foco dele, né? Ele se concentra num grupo de pessoas por um determinado período. Mas o alvo principal permanece o mesmo, né? Qual que é? Abençoar todos os povos da terra, remover a maldição da criação e restaurar o relacionamento original que existia no jardim. Né? Então, quando os descendentes de Abraão, mais tarde, foram escravizados no Egito, estabeleceu-se um padrão central na história. Então, assim, Deus socorre seu povo, o liberta e o envia à terra prometida. Deus estabelece uma aliança com a nova nação, Israel, no Monte Sinai. Ele indica Moisés para ser seu líder durante a saída do Egito, que foi o Êxodo. Né? Eu já contei essa história também num vídeo aqui, na verdade 2, né? Que eu conto a história de Moisés, uma história muito legal, vale a pena assistir, né? E também ler, lógico. Né? Então, ele estabelece essa aliança e Deus deixa claro que se seu povo permanecer fiel a ele e seguir seus caminhos, ele irá abençoá-lo na nova terra e tornará essa terra como o jardim do Éden original. Mas, se Israel não for fiel à aliança, Deus reverterá, adverte, né? Deus fala que se o povo não for fiel à aliança que ele está fazendo, ele vai tirar o povo da terra, como ele fez com Adão e Eva. E claro, né? Como todo bom filme, infelizmente, né? E mesmo com as repetidas advertências e pedidos de Deus, o povo está determinado a seguir um caminho próprio.
Então eles descumprem a aliança, adoram falsos deuses das nações vizinhas e atraem o juízo de Deus sobre si. E isso não é que é uma coisa que, depois de muitos séculos o povo fez isso. Não. No deserto ainda, Deus tinha acabado de liberar o povo hebreu do jugo do Egito, né, da vida de escravos. Estavam no deserto, andando. Né? Moisés vai até o Monte Sinai, fala para o irmão dele, que era o sumo sacerdote, fala para ele ficar tomando conta do povo, que ele vai lá buscar, né, vai ter uma reunião com Deus, e ele fica no monte 40 dias, e quando ele volta, eu já contei aqui em outros vídeos, está rolando uma rave largada, o povo fizeram um bezerro de ouro, estão adorando o bezerro, acham que o bezerro que é o Deus deles, o bezerro que tirou eles da escravidão do Egito. Aí o Moisés fica doido da vida, com o irmão dele, quebra as tábuas, né, dos mandamentos de Deus, e acha que tem que acabar com tudo mesmo. Então depois ele volta para lá, conversa com Deus. Deus fala que então vamos acabar com tudo, e aí Moisés fala, não, veja bem, Senhor, tal. E aí ele volta para lá e Deus pede para ele fazer novas tábuas, para Deus escrever então os mandamentos da aliança, ou seja, né, os 10 mandamentos que estavam na Arca da Aliança, que nós temos, quer dizer, está desaparecida, lógico, mas são a segunda via, porque a primeira foi destruída nesse surto psicótico que compreensível, né, que Moisés teve quando viu o povo adorando outro Deus, assim, imediatamente, né? Então os descendentes de Abrão, escolhidos para reverter a queda de Adão, aparentemente fracassaram, né? Mas em meio a tudo isso, Deus plantou as sementes de um resultado diferente, né? Um dos reis de Israel, que foi Davi, que é conhecido por ser um homem cujo coração está em sintonia com o coração de Deus. E Deus então promete enviar outro rei a Israel, um filho de Davi, né, da linhagem de Davi, que virá liderar Israel sabiamente, conduzindo a nação de volta para Deus e sendo o agente da bênção para os povos do mundo. E aí, né, depois de Davi vem Salomão, né, que a gente conhece ele como o rei mais sábio que teve. Depois veio o filho de Salomão, e aí já começa a baderna, a bagunça, a divisão do reino, uma coisa complicada, né? No ato 4, aí já vem Jesus, né? 4 séculos depois, o povo de Israel está sofrendo sob a ocupação romana e esperando o retorno de Deus. Um anjo de Deus aparece a uma moça, né, chamada Maria, e diz, né, que ela ia engravidar, dará à luz a um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele governará a casa de Jacó para sempre, né? E o seu reino jamais terá fim. Isso a gente encontra no livro de Lucas, no versículo 131 a 33. A vinda de Jesus é anunciada com a afirmação de que Deus está cumprindo sua promessa. Então, Jesus inicia sua missão com 30 anos, né? Então ele, como a gente sabe, né, cura enfermidades do povo, enfrenta os inimigos de Deus, o reino espiritual, os demônios, ordena que abandonem as pessoas a que eles atormentam. Jesus perdoa os pecados daqueles que humildemente recorrem a ele. Ele, então, proclama o evangelho, as boas-vindas. Então ele fala, o tempo é agora, né? O reino de Deus está aqui. E ele, né, diz para as pessoas mudarem de vida e crerem na mensagem. Isso você acha no livro de Marcos, logo no capítulo 1. Então, o coração da mensagem de Jesus é propriamente a boa nova, né, da vinda do reino de Deus. Deus estava, então, voltando para habitar com o seu povo. Por isso Jesus é chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, mas a mensagem de Jesus, ela recebe diferentes respostas, né? Alguns creem, muitos creram, né?
Outros apenas observam com admiração, sem saber exatamente o que fazer. Os líderes religiosos estabelecidos fazem oposição a ele, claro, porque chega alguém ameaçando a ordem que já estava estabelecida, e em pouco tempo o conflito entre os religiosos, que são somente os fariseus, e Jesus, o conflito atinge seu ponto mais alto, seu ponto culminante, e os líderes religiosos conspiraram para prender Jesus e levá-lo à crucificação. Mas, porém, essa derrota, na verdade, é a maior vitória de Deus. Por quê? Porque a morte de Jesus vira o jogo contra o inimigo de Deus e virou o mundo de cabeça para baixo. Ao entregar sua vida voluntariamente como sacrifício, porque pensa, Jesus poderia ter fugido, poderia ter feito alguma coisa. Não, ele deixou claro que se essa fosse a vontade de Deus, como de fato era, ele iria para o sacrifício. Então o juiz sofre o juízo de Deus em nosso lugar, porque era para a gente estar sofrendo mais do que estamos. Então ele entrega a sua vida como um sacrifício por seu povo, como verdadeiro sacerdote de Israel. Então ele guia seu povo a um novo êxodo, isso que é interessante, não é mais um êxodo físico da saída do Egito, mas um novo êxodo da morte para uma nova vida. E em tudo isso, Jesus se manifesta como descendente prometido a Abraão para reconciliar a humanidade com Deus. E também, por intermédio de Jesus, Israel poderá finalmente cumprir o seu papel, o propósito para o qual Deus chamou Abraão. Então, esse relato da vida de Jesus é o centro da história bíblica. A luta principal contra o inimigo de Deus e os esforços para corrigir o que estava errado. No âmago da situação, encontram seu clímax na vida de Jesus. E ele, então, de acordo com o relato bíblico, e para quem crê, evidentemente, ele é o único herói de verdade da história. Mas a vitória principal de Deus já está assegurada. Se está, então está tudo certo, por que teve o ato número 5? Deus deseja que a vitória de Jesus seja comunicada a todas as nações do mundo. A gente vê muito isso no livro de Atos, que conta assim depois. O livro de Atos é muito legal, porque a gente lê os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí fala assim, bom, mas depois Jesus foi crucificado e tal, e daí, o que acontece? Aí está o livro de Atos. Então, sim, aí você vê o que acontece depois com os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que vai fazer as peregrinações, que eu também fiz um vídeo aqui. Então, os seguidores de Jesus estão sendo edificados como o novo templo de Deus, o lugar da habitação do Espírito de Deus. Então, ele traz conceitos muito revolucionários para a época, falando que Deus não precisa de templo, o templo de Deus, na verdade, está em nossos corações. Então, são assim conversas muito complexas as pessoas entenderem naquele momento. É complexo até hoje, aliás. Então, Deus estava reunindo esse povo ao redor do mundo e assim formando a sua igreja. Então, quando a obra estiver concluída, essa grande obra, segundo os estudiosos, relatos bíblicos, Jesus irá retornar e o reino de Deus será uma realidade em toda a criação de Deus. Isso a gente vê na carta de Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 15. E a maldição imposta no ato 3, da queda, sendo então removida. Isso a gente acha no livro de Apocalipse, que eu também já fiz um vídeo aqui, no capítulo 22. Então, a tarefa de levar a bênção aos povos do mundo foi dada mais uma vez aos descendentes de Abraão, e de acordo com o Novo Testamento, todos os que pertencem a Cristo são verdadeiramente descendentes de Abraão. Isso está na carta de Gálatas, Sempre que a gente fala carta, foi Paulo de Tarso que escreveu. Na carta aos Gálatas, no capítulo 3, tem essa passagem aqui. Então, o último ato, o ato 5, enfatiza a missão dos seguidores de Cristo. Qual é? Proclamar e viver a mensagem libertadora das boas novas do reino de Cristo. E esse último ato
se desenvolve por toda a história, até a época atual, aliás, né? E ela nos envolve em seu drama, sendo que a mensagem de Cristo e do seu reino agora chegou até nós, e vai continuar, evidentemente. O desafio de uma decisão nos confronta também. Né? O que a gente quer? O que faremos? Como nós nos encaixamos nessa história de séculos? Né? Então, a história da Bíblia é o relato confiável do conflito central, que se desenrola pela história do mundo, e a gente pode, então, estar dispostos a ser parte da missão de recriação de Deus, a restauração do mundo ao nosso redor e a nós mesmos, não é? Mas e agora? A coisa mais importante que você pode fazer, claro, se puder e se quiser, é ler as Escrituras com atenção. O Espírito de Deus as usa ativa e poderosamente para cumprir o propósito divino na gente, né? E por meio, né, das pessoas, para causar impacto no mundo, como vem acontecendo ao longo aí da história da humanidade. Então a Bíblia, ela não é necessariamente um livro fácil de ler, né? Algumas passagens têm uma compreensão um pouco mais complexa, outras são mais simples, outras, como são relatos históricos, você vai lendo assim numa boa, né? Mas se você tiver perseverança, tiver disposição para aprender mais a respeito de Deus e da história que Ele nos conta na Bíblia, essa leitura então poderá te guiar e processar uma mudança e com certeza te levará mais para perto de Deus. Então é uma leitura absolutamente fácil, sim, de ser feita, tem algumas partes mais complexas, mas a partir do momento que você vai lendo, você vai entendendo a história, é impressionante como tem partes na Bíblia que você não quer parar de ler, né? Então tem o livro de Reis, por exemplo, né, que vai contando Daniel, então você mergulha nessa leitura. E no meio desses acontecimentos, você vê, né, Deus agindo. Então é muito legal, é uma leitura que realmente vale a pena, é uma leitura que te transporta para um momento da humanidade e para ensinamentos que a gente não tem contato no dia a dia. Então nos leva a uma reflexão que eu acho que faz bem, né, para todos que tiverem interesse, ok? Então uma boa leitura e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.